Fala galera, tudo bem com vocês? Porque com o Corinthians, não. Torcida Gaviões da Fiel, né? Torcida organizada principal, invadiu o CT para cobrar os jogadores, perdeu a paciência e não dá para culpar porque o que esse time vem apresentando, o que a diretoria vem apresentando, essa votação que teve dos conselheiros. Então, de mal a pior, né? Jogado às traças. Tento, não vou começar tão mal o vídeo, vou tentar trazer alguma coisa legal, mas não tem como, né? A gente espera sempre o próximo jogo. O próximo jogo é hoje contra o Ceará e Corinthians levemente favorito, mas sim, vai ser complicado, ainda mais lá, né? Mas bora ver o que o Chico trouxe de informação. Então já chega com like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Não acontece, o trabalho do Dorival não funciona, os jogadores estão deixando a desejar, o caos político instalado no clube prejudica inclusive o desempenho dentro de campo, eu já venho falando sobre isso, e é uma visão que a Gaviões da Fiel tem também. Né? Eu vi a entrevista do Ale, o presidente, falando a respeito do que a Gaviões foi fazer no CT Joaquim Grava, dizendo que inclusive vai também ao Parque São Jorge para exigir mudanças relacionadas a membros do conselho, diretoria, enfim, as pessoas mais políticas do clube associativo. No que diz respeito ao futebol, aí o papo foi no CT Joaquim Grava. O Ale falou que não teve agendamento, não teve. Foi visita de surpresa mesmo. O Memphis Depay não estava no CT, isso foi revelado pelo presidente da Gaviões, mas que também eles pretendem ter uma conversa direta com ele. Alguns líderes apareceram por umas fotos ali, imagens que a gente pôde ver pelo portal Meu Timão, que sempre faz uma cobertura impecável, né? Sempre me vale da cobertura da rapaziada, parabéns para todo mundo lá. Eu consegui ver o Dorival, o Rodrigo Garro, o Fabinho Soldado também foi alvo dessa conversa. E eles tentaram entender, né? A cobrança foi no sentido do tipo assim, cara, pô, um mês de férias, não foi o tempo todo de férias, né? Mas um mês de férias, de pausa, quando a gente espera um desempenho melhor na retomada, uma atuação ridícula contra o Bragantino. E aí eles tentaram entender, né? O Dorival, o que está acontecendo? Em relação ao padrão tático do time, que não está acontecendo, desorganização, enfim, desempenho abaixo dos atletas. E o Dorival ponderou, né? Segundo eles, né? O Dorival explicou que está tendo dificuldades, exatamente porque o elenco tem algumas limitações, né? Então, está muito claro aí, eu não sei até que ponto isso pode prejudicar quando o treinador detecta carências no elenco, né? Como é que isso bate no grupo. Se bem que é sabido, né? Mas enfim, esse próprio treinador não está conseguindo fazer o time jogar mais. Eles também entenderam que dentro das dificuldades, enquanto não contratar, o que a gente exige, né, segundo eles, é representatividade. Então, que vistam a camisa pelo menos. E que nesses dois jogos fora de casa, contra Ceará e São Paulo no Morumbi, eles esperam vitórias. É uma cobrança que, assim, eu não vou normalizar esse tipo de coisa, porque eu sei que funciona assim, e faz muito tempo, não é nenhuma novidade. Sei que eles precisam ser cobrados, mas eu costumo não concordar com esse tipo de coisa. Super respeito a Gaviões, como todos os torcedores do Corinthians, especialmente as organizadas. Acho que eles têm um papel fundamental. Não concordo com tudo, mas acho que tem lá o seu papel. Porque quando a gente vê um atleta do nível do Memphis, do Rodrigo Garro, por exemplo, que a gente sabe que é um cara assediado, vocês acham que é legal? Vocês acham que o jogador gosta disso? Mas o jogador tem que entender que ele ganha muito, que ele tem que representar e tal. Pô, tá tudo certo. Eu acho que realmente tem horas que os caras caminham em campo, que desconectam um pouco da realidade, né? E, tipo assim, às vezes você precisa de uma chamada. Essa chamada, eu não concordo com a maneira como eles fazem, né? De ir lá no CT de surpresa. E eu sei que foi uma conversa pacífica, não teve nada de invasão, não teve nada de, sabe, chegar junto e tal. Mas, repito, não é legal. Eu me coloco no lugar e falo assim, pô, você está trabalhando, de repente chega um pessoal lá te cobrando, te exigindo e tal, ali no teu ambiente de treino. E às vezes isso acaba resultando, porque futebol é assim, né, numa vitória no jogo seguinte. Aí sempre tem aquela ideia, né, de que, viu, o cara foi lá cobrar, então por isso que eles resolveram correr mais. E nem sempre que isso quer dizer. O que isso influencia, na minha opinião, é que quando vem uma proposta de fora,
Porque aí vai somando, né? Não é só a pressão que faz a Gaviões, que, repito, acho que tem que fazer, porque o momento é péssimo. Mas eu discuto a forma só. Quando vem esse tipo de pressão e com todo o entorno acontecendo, presidente afastado, dívida lá e cá, salário atrasa, não sei o quê, torcedor chega no CT. Se eu sou um Rodrigo Garro, que tenho propostas, ou que posso ter propostas, vocês acham que o cara não pensa, tipo assim, velho, vou meter o pé antes que esse time aqui daqui a pouco brigue por não cair numa tabela de campeonato, e aí a coisa começa a ficar pior, aí eu não consigo nem colocar o meu carro aqui dentro do CT, que daqui a pouco já vem a galera, porque aí, né, hoje a conversa foi pacífica, em algum momento pode não ser, né? E aí eu não tô nem falando da Gaviões, tô falando de inúmeras manifestações que a gente sabe que às vezes, né, precisa de um só, né? Precisa de um idiota passar do ponto ali para daqui a pouco a gente entender que esse tipo de coisa não cabe, na minha opinião. Mas, enfim, o que aconteceu foi isso. Foi uma visita e foi cobrança no sentido do padrão tático do Dorival, de contratações do Fabinho, do elenco jogar mais e de uma necessidade de resposta urgente, porque eles entendem que, e aí eu concordo, que o ambiente político turbulento do clube tem afetado o desempenho. E eu acho que é uma explicação. Quando eu falei para vocês, eu sempre me acostumei. Claro que isso não aconteceu a vida inteira, mas o Corinthians era o time que fazia o gol no último minuto em casa, empurrado pela torcida, com aquela, né, com aquele jeito Corinthians. Tomar um gol da maneira como tomou no último minuto, com uma desatenção completa, mostra que os caras estão numa rotação abaixo, sabe? Estão desconectados. E o jogo em si mostrou muito do que está acontecendo no time. Mas assim, poxa, realmente, um mês de pausa, 2 semanas de férias, 2 semanas de trabalho. Tem desfalques? Tem. Mas precisa entender que, não dá para correr o mesmo risco do ano passado. Não dá. Corinthians, ano passado, cara, flertou assim. E a Série B é aquela coisa, né? Eu tenho um amigo meu que ele diz o seguinte, a Série B, você não é rebaixado de uma hora para outra. Até porque você precisa de um campeonato inteiro para isso. Mas, às vezes, você não é nem surpreendido naquele ano. Às vezes você recebe um convite no ano anterior ou nos anos anteriores. Você vai recebendo o save the date, sabe? Tipo assim, a Série B ela vai te chamando. E aí você vai batendo na trave, você vai batendo na trave. Isso acontece. Eu vi rebaixamentos repentinos acontecerem, o do Cruzeiro, o do Grêmio, né? Ninguém esperava que esses clubes caíssem nos anos que caíram. Agora, o Santos, por exemplo, era uma morte anunciada quando caiu. O São Paulo é um time que em algum momento me parece que vai acontecer. Não estou zicando aqui a galera do São Paulo, não estou torcendo contra, não é isso. Estou falando que o São Paulo está correndo risco, ano após ano. O Corinthians também. Então, assim, todo cuidado, porque, cara, é um desespero, é um prejuízo danado e a gente sabe, o Corinthians, clube grande, ainda mais o Corinthians, quando entra na zona, chega perto ali, cara, e ainda mais com tudo que tá vivendo fora do campo, então é muito perigoso, porque aí não sai mais, aí a areia é movediça, cara, aí começa a patinar, então não pode correr o risco do que correu ano passado, esse ano. Então, para isso acontecer, tem que reagir. O Ceará venceu o Fortaleza, derrubou o Vojvoda, inclusive, no fim de semana. E, cara, tá com uma equipe, assim, bem organizada, bem montada, tem feito bons jogos. Não tô dizendo que o Ceará virou um super time de uma hora para outra, não é isso. O problema é que o Corinthians não tem se ajudado. E tem desfalques significativos. Não tem ataque para levar para esse jogo. Quando eu digo que não tem ataque, é porque, assim, não tem um ataque que você considere minimamente titular. Nem o titular, nem o reserva. Porque o Yuri Alberto já tá fora, a gente sabe. O Memphis e o Romero tomaram o 3º cartão. E olha que o Memphis foi duramente criticado, que eu discordo. Acho que ele seria importante nesse jogo. Porém, entendo que pode ter sido uma estratégia para tomar o 3º, folgar hoje e ficar livre no Clássico. Porque se ele toma um cartão amanhã, né, nesse jogo contra o Ceará, ele ficaria ausente no Clássico. E a gente sabe, né? Clássico, Morumbi, aquela coisa toda, o Memphis vai querer jogar, né? Então, não sei nem se não foi combinado com a comissão técnica esse 3º cartão dele, porque muita gente achou estranho, né? Ele meio que forçou esse 3º cartão. Enfim, o fato é que o Corinthians está precisando dele todos os jogos, ainda mais num jogo que você não tem o Yuri, você não tem o Romero. Enfim, não vai ter o Romero, não vai ter o Memphis.
O Héctor Hernandes vira uma opção, mas ele virou o último da fila. O Thales Magno não tem jogado absolutamente nada. E o Guinegão é um menino que até entrou no segundo tempo do jogo contra o Bragantino e tal, vai receber mais uma chance. Mas, pô, titular fora de casa, fogueira, né? Fogueira. Junto do Thales Magno. Ou seja, o ataque do Corinthians deve ser Thales Magno e Guinegão. E dá pra esperar algo diferente? Não dá. Então, não sei. Até o menino Cauê lá foi relacionado também mais uma vez, porque não tem atacante. E tem o Héctor Hernandes que tá relacionado, mas assim, vai entrar no segundo tempo pra uma bola aérea, sei lá. É difícil, hein? Fica cada vez mais evidenciada a necessidade de contratar. Resumindo, estamos fodidos, né? Porque eu critiquei, sim, muito esse cartão amarelo do Memphis, assim, não adianta ficar esperando vou tomar agora para jogar o jogo contra o São Paulo, vale os mesmos 3 pontos contra o São Paulo, contra o Ceará, é óbvio que o clássico tem um peso maior, mas e aí? E aí, não ganha hoje, e depois não ganha de São Paulo, vai ter adiantado de quê? Então, totalmente contra esse cartão, se teve aval da comissão técnica, então é pior ainda. Mas é isso, vamos esperar ver o que vai acontecer. E se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.